Boa noite a todos. Hoje o nosso grupo irá realizar a apresentação do tema modal aéreo. A logística aérea se converteu em um elemento quase indispensável do comércio exterior, tanto pelo alto valor de algumas mercadorias, quanto pelo imediatismo de entrega que os clientes finais demandam. Esse tipo de transporte oferece grandes vantagens no serviço de translado de carga de um país para o outro ou dentro de um mesmo país, proporcionando às empresas muitos benefícios e um ganho considerável no que diz respeito à distância versus tempo. Será exposto no decorrer do trabalho a história da logística no transporte aéreo, as vantagens e desvantagens desse tipo de transporte, assim como a programação de rotas e tipos de carga que mais utilizam esse meio, entre outros fatores relacionados a esse tema. Bom, pessoal, dando sequência aqui ao assunto, vamos falar agora sobre o que é a logística. A palavra logística vem do grego e significa habilidade de cálculo e de raciocínio lógico. Com ela, fazendo as contas certas e agindo de maneira lógica e inteligente, consegue-se fazer entregas de produtos de maneira eficiente. A logística, como muitas outras coisas, surgiu como artifício de guerra e estava relacionada à movimentação e coordenação de tropas, armamentos e munições, sempre visando que os recursos certos estivessem no local certo e na hora certa. A história na logística no transporte aéreo. A logística é o conceito que pode ser usado para o fluxo de informações que coloca mercadoria em movimento, com o processo de planejar, implementar e controlar de maneiras eficientes do fluxo de produtos, bem como serviços de informações associados. A movimentação de carga aérea ainda é um modal de logística muito recente em nosso país, apesar de problemas de infraestrutura e de segurança das rodovias. Grande parte do processo de transporte de carga no Brasil é feito através do modal rodoviário, visto que existe uma crença neste modal, o investimento será menor. Entretanto, o custo já não é o principal critério para decisões de compra por parte dos clientes e fornecedores. A agilidade da logística de entrega tem se tornando um dos fatores mais decisivos na preferência dos atores envolvidos que se utiliza o transporte de carga. Além disso, existem alguns itens influentes diretamente em todos esses processos logísticos, como segurança, acessos locais e agilidade. Segurança devido ao rigoroso processo de envio modal aéreo. O número de avarias e de perdas é muito reduzido. Acessos locais, principalmente quando se trata do Brasil, que é um país que possui dimensões continentais. Esse modal sai na frente dos demais modais de transporte. E agilidade, essa certamente é a principal vantagem do transporte de carga aérea. Agilidade voa junto dessas modalidades, pois o transporte é muito eficiente quanto à velocidade de entrega. Fala galera, dando sequência ao nosso trabalho, vou falar sobre os modais de transporte, que podem ser ferroviário, que é feito por ferrovias, um bom exemplo são trens, rodoviários, que é feito pelas rodovias, um exemplo bom são caminhões, o hidroviário, feito pela água, são navios cargueiros, navios de carga, o dutoviário, que é mais para transporte de gases, que são feitos pelos dutos, e o aeroviário, que é o objeto do nosso trabalho, que são basicamente aviões que transportam. É o movimento de pessoas e mercadorias pelo ar com a utilização de aviões ou helicópteros. O transporte aéreo é usado preferencialmente para movimentar passageiros ou mercadorias urgentes ou de alto valor. No contexto histórico, a partir da Segunda Guerra Mundial, a aviação comercial assistiu a um grande desenvolvimento, transformando o avião em um dos principais meios de transporte de passageiros e mercadorias no contexto mundial. Esse é um dos fatos que contribuiu para a redução do uso da conduza marítima. Foi o que mais contribuiu para a redução da distância-tempo ao percorrer rapidamente longas distâncias. Por ser rápido, cômodo e seguro, o avião suplantou outros meios de transporte de passageiros a médias e longas distâncias.
Fala galera, hoje eu vou falar a respeito das vantagens desse modelo. A primeira de todas é agilidade, né? E é uma grande diferença em cima da concorrência, porque hoje tem produtos da China que vêm para o Brasil em menos de 24, 26 horas. É muito rápido e a agilidade é muito boa nesse quesito, nesse modelo, para fazer distribuição em todo o mundo, não somente no mundo, como no Brasil também. O segundo modelo que eu vou falar é a respeito da segurança. Apesar de ter algumas notícias que sempre parecem de roubo de cargas, essas coisas, mas o índice de ocorrências a respeito desse roubo no modelo aeroviário é muito menor do que se você pegar no um modelo terrestre, um modelo rodoviário. A segurança é redobrada, né? Apesar de acontecer, mas a segurança é muito redobrada. E o último que eu vou falar é a respeito do rastreio. Hoje, se você compra um tênis, uma roupa na China e utiliza o modelo aeroviário, você consegue rastrear muito mais fácil essa mercadoria. Você sabe o voo, a respeito do voo e essas coisas. Então, pessoal, dando continuidade no que o Felipe estava trazendo para a gente, tudo que tem vantagem tem a sua desvantagem, né? Então, eu vou trazer para a gente aqui algumas desvantagens do modal aeroviário. O primeiro é o frete relativamente alto, porque de todos ele é o que tem o frete mais alto, né? Porque você pagar para transportar um produto em curto espaço de tempo, para chegar rápido ali para você, exige um custo maior. E como o modo aéreo é o mais rápido, ele exige um maior preço de frete e de instalação. A capacidade de carga é menor em relação, por exemplo, ao transporte ferroviário, com vários vagões, né? Outra desvantagem, impossibilidade de transporte de carga a granel, a gente pode citar como, por exemplo, minério, grãos, petróleo e o custo elevado da sua infraestrutura, que é o que eu estava citando no inicinho, onde para a gente poder estar transportando, mantendo um avião, mantendo toda a estrutura para o transporte aéreo é muito cara, o que eleva o preço do frete. Então, dando continuidade aí ao que o Fagner estava dizendo para a gente, eu vou falar um pouco sobre o modal aeroviário no Brasil. Vou começar pelos órgãos reguladores. No âmbito nacional, a aviação é regulada pelo governo federal através de 3 órgãos, que são eles: Ministério da Aeronáutica, Departamento de Aviação Civil e Infraero. No Ministério da Aeronáutica, foi um ministério brasileiro. Ele foi criado no governo do presidente Getúlio Vargas, durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. O MAER foi transformado em Comaer, passando a estar subordinado ao Ministério da Defesa. E o Departamento de Aviação Civil, no dia 22 de abril de 1931, por meio do decreto número 19.902, assinado pelo então presidente da República Getúlio Vargas, nasceu o Departamento de Aeronáutica Civil, com sede no Rio de Janeiro e, na época, subordinado diretamente ao Ministério da Aviação e Obras Públicas. E por último, a Infraero, empresa brasileira de estrutura aeroportuária. A Infraero é uma empresa pública federal brasileira de administração indireta vinculada ao Ministério da Infraestrutura. E agora eu vou falar um pouco sobre a logística de cargas, bens e serviços pouco aproveitadas, que menos de 20% da capacidade em peso para transportes de cargas nas aeronaves é utilizada, e as previsões são tímidas. Estima-se que o modal aéreo doméstico cresça 58% até 2020, se comparado com números de 2013, enquanto o transporte de passageiros irá dobrar de quantidade. E a malha aérea. A malha aérea engloba todos os trajetos pré-definidos por uma empresa de transporte aéreo para entregar suas cargas com a maior agilidade e o menor custo. E agora, para exemplificar melhor, trouxemos este mapa com a malha aérea da empresa Azul em 2013, para exemplificar como ficam as rotas planejadas pela empresa de acordo com o maior centro comercial do país e onde ocorre o maior fluxo de mercadorias. Fala galera, aqui é o Felipe novamente. Eu vou falar um pouco sobre a programação de rota. É um pouco complicado falar a respeito disso, porque
a logística tem que ser muito boa, muito bem feita, porque depende questão do volume de carga, a rota influencia muito para onde que o avião está indo ou não, e a questão do horário também, que é muito importante. Saber quando que o avião vai sair, que dia que vai chegar. E como esse sistema ele é muito certo, os horários, tem horário para o avião ser carregado, o horário para o caminhão, para o avião, na verdade, dar a partida, tem que ser tudo muito certinho. Então, é uma das partes mais difícil de ser feita e trabalhosa também. Bom, chegamos então aos tipos de aeronave. Primeiramente, a gente vai falar sobre a ao cargo ou full cargo, como é chamada, e ela é exclusivamente usada para transporte de carga, pois apresenta uma capacidade maior de transporte de mercadorias, utilizando o deck superior e inferior. Seguindo, temos o tipo Kombi, ele é um avião misto, né, que ele transporta carga e passageiros. Eles podem transportar tanto no andar superior como no inferior. E por último, temos o Fullpax, que é só de passageiro. O deck superior é utilizado exclusivamente para transporte de passageiros e o inferior ao transporte de bagagem. Na eventual sobra de espaço, é preenchido com carga. Esses são os 3 tipos. Os tipos de cargas mais transportados nos modais aéreos são cargas controladas, remédios, armas e vacinas, cargas perecíveis, que são produtos comestíveis, peixes frescos, flores, frutas, cargas perigosas, que podem ser produtos inflamáveis, substâncias químicas, carga viva, que são os animais, cargas frágeis, que são vidros, cristais, louças, e cargas de valores, que são ouros e pedras preciosas. Esse está a preocupação porque se uma comida estiver e os dois comerem a mesma comida, podemos ter alguns problemas. Por isso, mais as regras, o que diz, como é que funciona isso? Como é que funciona isso? Dentro que cada empresa existe um MGO. O que é um MGO? É um manual geral de operações e o manual onde tudo se baseia. Piloto automático. Quando os aviões foram inventados pela primeira vez, eles exigiram atenção total dos pilotos para voar com segurança, ou seja, o chefe capitão precisava manter os controles o tempo todo, da medida que o alcance das aeronaves aumentavam a elas. Podiam viajar por mais horas, ficava cada vez mais fácil. Da Segunda Guerra Mundial. O avião é um meio de transporte mais eficiente, de que se tem conhecido, veloz e seguro. Eles é capaz de cobrir longas distâncias em um intervalo do tempo relativamente curto, o que justificava a existência de centenas de companhias aéreas nos 6 continentes. Vale ressaltar, porém, que foi somente no período que sucedeu a Segunda Guerra Mundial, em que um avião passou a ser utilizado com mais frequência. Eu vou falar agora do relâmpago. Todos os dias, cerca de 50 aeronaves são atingidos por raios enquanto estão operando. Os passageiros podem até ouvir os trovões, ver o relâmpago, além de terem conhecimento sobre a chuva torrencial no exterior da cabine. Mas a aeronave estão preparados para que tudo isso aconteça. Desde que a fábrica foi fundada,
na década de 70 até os anos 90, pelo menos 300 modelos foram fabricados com tecnologia avançadas ao longo do tempo. Bom, podemos concluir então que o modal aeroviário é o mais utilizado em longas distâncias, né? E para objetos de alto valor, produtos perecíveis, tem uma boa capacidade de pessoas, para levar pessoas, e tem como qualidade o baixo tempo de trânsito, né? Você demora menos tempo de um local ao outro. E como pode ser visto também que no Brasil quem coordena é a Infraero, com 60 aeroportos, tem também 72 estações de prestação de serviço de telecomunicações e de tráfego aéreo. E também conta com 24 terminais de logística de carga. Então a gente pode perceber que é um modal onde exige muito da logística e tem que ser muito bem feita para poder ter um sucesso maior em seus voos, né? E com isso ter toda a segurança e todo o planejamento ocorrer com maior facilidade. E pode contar também com que o modal aeroviário é uma das maiores malhas aéreas do Brasil, que tem mais de 100 destinos, 230 rotas, como foi visto aí ao longo do trabalho. Tem suas vantagens e desvantagens, uma delas é a agilidade, né, como foi dito. Desvantagem é que o frete fica mais caro, relativamente alto, e tem um custo elevado que é a sua infraestrutura. Mas mesmo assim segue sendo um modal muito bom para quem quer correr distâncias maiores ao menor tempo e levar produtos de alto valor e produtos perecíveis e tudo mais. Mas segue sendo um dos melhores modais hoje para se utilizar. Para vocês refletirem, pessoal, eu trouxe para vocês uma frase do Sun Tzu: a linha entre a desordem e a ordem está na logística. E para finalizar, as nossas referências. Obrigado e boa noite.